A paz do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje, então, a gente vai falar que a dor que você está passando, que você está enfrentando, não é o fim da tua história. E nós vamos ler lá em Jó, capítulo 35 a 40. Então, nós vamos falar aqui sobre as emoções humanas, que Deus ele não é afetado pelas nossas emoções, mas ele ouve o nosso clamor no meio dessas emoções e ele ouve, né, o nosso clamor sincero dessa dor que a gente está passando nesse momento. No capítulo 35 de Jó, Eliú, ele continua falando, né? Ele é um dos amigos de Jó que está ali falando com ele naquele momento difícil que Jó vem enfrentando, e ele corrige, né, a ideia de que Deus ele se torna injusto quando está em silêncio. Então Eliú diz bem assim: o que você faz não aumenta nem diminui a justiça de Deus. Deus ele é soberano, ele não é manipulado pelas nossas boas obras e nem obrigado a intervir no nosso tempo. Na maioria das vezes, quando a gente está sofrendo, quando a gente está vivendo o sofrimento, nossa visão acaba ficando turva, né? O silêncio de Deus parece a ausência de Deus na nossa vida, mas na verdade Deus está fazendo um convite para a fé madura. Porque você já parou para pensar que o silêncio de Deus, na verdade, ele é um teste de maturidade. Às vezes a gente está clamando ali por respostas, mas Deus ele está querendo moldar o nosso coração naquele momento. Então a pergunta que fica aqui para você é: será que você está buscando a Deus só pelo que Ele pode fazer na sua vida? Ou você consegue adorá-lo mesmo quando Ele está em silêncio, mesmo quando Ele está aí nesse processo de moldar o seu coração? No capítulo 36 de Jó, fala do sofrimento como uma escola espiritual. O contexto, então, nesse capítulo é que Eliú ele revela um princípio-chave aqui, que Deus ele usa o sofrimento como ferramenta de ensino, disciplina e preparação. Os pontos principais aqui que Deus quer falar conosco é que Deus ele está permitindo então a dor não para destruir a nossa vida, mas para restaurar e alinhar o nosso coração ao dele. Então há sim uma pedagogia aqui do céu por trás de cada lágrima, tem um propósito nessa dor. Então aqui Eliú, ele está exaltando o poder de Deus através da natureza. Ele fala da chuva, né, que Deus comanda a chuva, os relâmpagos, os ventos. Então, a aplicação aqui nesse capítulo é que a dor ela tem um ciclo. Ela ensina, transforma e depois abre espaço para o novo de Deus. Tem ali então um processo acontecendo. E Eliú nos lembra. Ele fala: se você ouvir a correção, Deus te devolverá a prosperidade e a alegria. Então a pergunta aqui que fica para você nesse momento é: você está disposto a aprender com o processo que você está passando hoje? Ou você está resistindo àquilo que Deus está querendo tratar em você? No capítulo 37 de Jó, Eliú ele termina, né, sua fala mostrando a majestade de Deus. Ele fala que o trovão anuncia a presença de Deus, que as tempestades são sinais da força do Criador, e Deus age de formas que muitas vezes a gente não entende, irmãos. Na maioria das vezes nós não entendemos, é o agir, é o mover de Deus. Às vezes o céu fica escuro na nossa vida, assim como numa tempestade, mas é só o prenúncio do que Deus vai falar. Deus ele pode falar no silêncio, na dor ou até no barulho da tempestade. Deus sempre está falando. Então a pergunta que fica aqui para você novamente refletir é: será que você consegue ouvir a voz de Deus mesmo quando o ambiente parece confuso e tempestuoso? Em Jó 38, Deus ele rompe o silêncio e ele vem através de um redemoinho cheio da sua presença. E aqui o próprio Deus está falando. Então o céu se abre e Deus fala com Jó no meio de um redemoinho. Deus ele faz perguntas para Jó que acabam expondo a nossa limitação humana. Onde você estava quando eu criei a terra? Você consegue dar ordens ao amanhecer? Você pode controlar as estrelas ou os mares? Então o objetivo aqui de Deus não era humilhar, mas era revelar
que há um lugar de rendição que só nasce quando reconhecemos a nossa limitação. Nós somos limitados. Deus é Deus. Não queira fazer tudo com a força do teu braço. Não queira entender tudo. Não queira as coisas do teu jeito na hora que você quer. Deus, ele não está aqui te expondo, né, a essa dor para te humilhar ou para te diminuir. Não, ele quer que você se renda nesse lugar. Ele quer que você seja moldado. Então, na maioria das vezes, a gente quer essas respostas. Deus, o que eu devo fazer? Para onde eu devo ir? Mas Deus, ele está fazendo uma revelação muito maior aqui. E qual é essa revelação, Letícia? É uma revelação de quem ele é. Ele é Deus, a gente deve ir perante ele porque ele é Deus. Não porque eu quero algo, não porque algo na minha vida está difícil, porque simplesmente ele é o grande eu sou. Independente das circunstâncias, de eu estar entendendo, de eu estar sofrendo, de eu estar feliz, de eu estar conquistando as coisas ou não. Eu tenho que estar na presença porque ele é Deus, ele criou o céu, ele criou a terra, ele criou o mar. Ele fala o tempo todo, ele está conosco o tempo todo. Então, quando a gente entende, irmãos, a grandeza dele, os nossos porquês ficam pequenos. A gente para de questionar, a gente para de ficar perguntando por que disso, por que daquilo. Então, será que hoje, mais importante do que entender os porquês, Deus ele está querendo te mostrar o quem ele é? Deus está querendo te dizer hoje que ele é o grande eu sou, que você tem que chegar até ele pelo simples fato dele ser o único rei, o rei dos reis, o senhor dos exércitos. Somente ele é o Deus, somente ele é o único Deus, o verdadeiro Deus. Em Jó, capítulo 39, Deus ele então detalha o cuidado sobre a criação. Deus ele continua, né, a exaltação da sua soberania. Agora ele está falando sobre os animais. Aqui nesse capítulo, Deus fala que ele está cuidando dos detalhes mais simples da criação, daqueles que Jó sequer notava. Então, quem dirá da nossa vida? Então, se Deus cuida de cada filhote, de cada pássaro, de cada estação, imagina o quanto ele cuida de você. Ele é contigo, ele está contigo nesse momento. O Deus que sustenta os céus e a terra também sustenta seu coração quebrado nesse momento. Então a pergunta que fica para nós nesse capítulo é: você tem consciência de que está nas mãos do Deus que comanda os céus, a terra e o ciclo da vida? Uau! Você tem consciência disso? Lá em Jó capítulo 40, a resposta de Jó perante Deus é o silêncio e a rendição. Então Deus confronta Jó. Quem contende com o Todo-Poderoso, que responda. Mas Jó, ele se cala. E ele fala, sou indigno, ponho a mão na boca. Esse é o primeiro sinal de um coração rendido. Há momentos que a melhor oração é o silêncio. Quando o orgulho e o questionamento cessam, o Espírito Santo ele encontra, né, espaço para trabalhar dentro de nós. E a pergunta aqui que eu encerro é: será que hoje não é o momento de você também se calar diante de Deus e apenas confiar? Deus ele não te esqueceu, o silêncio dele não é rejeição, a tempestade não é castigo, é preparação. E quando Deus rompe o silêncio, ele não vem apenas com respostas, ele vem com revelação. Então talvez hoje a sua resposta seja não um porquê, mas um quem. Quem é Deus para você? Mesmo em meio à dor, quem é Deus para você? Se você está, então, no meio de um processo doloroso, saiba, Deus está perto de ti. Ele não perdeu o controle. Confie no caráter dele, mesmo quando você não entender os caminhos dele, ele ainda está com você e ele é Deus. Amém? Tenho certeza que o Espírito Santo falou ao seu coração, se você ficou até o fim desse vídeo. E se você gostou, deixe um like, comente, compartilhe, né, com algum irmão que precisa ser edificado com essa palavra hoje. Se você tiver interesse, eu vou deixar aqui um link que contém 2 devocionais. Tem também um link de acesso para o nosso grupo do WhatsApp, o grupo Liberte-se. A paz do Senhor, Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Beijo!